E aí, para todo mundo que escreve, chegar naquela última palavra, digitar fim, é uma sensação incrível, né? Mas logo depois do alívio, vem aquela pergunta gigante. E agora? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Pois é, essa é a questão de US$ 1 milhão. Todo aquele trabalho de escrever, revisar, suar em cima do texto, acabou. Só que a jornada do livro mesmo, essa tá só começando. E é normal sentir uma baita incerteza nesse momento. Basicamente, quem escreve chega numa bifurcação, uma encruzilhada com dois caminhos principais para fazer uma história sair do computador e chegar nas mãos das pessoas. De um lado, o caminho tradicional, do outro, o independente. E olha, cada um tem suas próprias regras, seus desafios e, claro, suas recompensas. Ok, então vamos explorar o primeiro caminho. A publicação tradicional é aquela que a gente logo imagina quando pensa em publicar um livro. É a rota clássica, sabe? Mas também é a que tem mais gente na porta decidindo quem entra e quem não entra. O fluxo costuma ser esse aí. A obra sai das mãos de quem escreveu e passa por um monte de gente até chegar na prateleira. É bom saber que, aqui no Brasil, a figura do agente literário não é tão forte como lá fora. Muitas vezes o contato é direto com a editora. Mas o ponto principal é, essa jornada toda do manuscrito até a livraria pode levar de 6 meses a 1 ano. É um verdadeiro teste de paciência. Agora, presta atenção nesse conceito porque ele é fundamental. Linha editorial. Cada editora tem um foco muito específico. Pensa bem, se alguém manda um livro de fantasia épica para uma editora que só publica livro de receita, a resposta já está dada, né? É um não na hora. Então, pesquisar e entender a linha editorial de cada uma é o primeiríssimo passo para ter alguma chance. E aqui está o grande chamariz desse caminho tradicional. O autor ou a autora não desembolsam um centavo. A editora arca com tudo. Revisão, projeto gráfico, capa, impressão, marketing, tudo. É por isso que é o sonho de tanta gente, porque o risco financeiro para quem escreve é zero. Mas, claro, sempre tem um outro lado da moeda. Esse gráfico aqui mostra a real. Do preço de capa do livro, a maior fatia vai para a livraria. Depois vem a distribuidora, a editora, e no final dessa conta, quem escreveu geralmente fica com uns 10%. É uma fatia bem pequena do bolo. Certo, vamos para o segundo caminho. A publicação independente é a rota de quem quer ter o controle total. Aqui, quem manda no barco é quem escreveu o livro. Rola um certo preconceito com a ideia de pagar para publicar, né? Mas a história da literatura conta uma coisa bem diferente e, olha, surpreendente. Muitos dos gigantes que a gente admira não foram descobertos de cara. Eles acreditaram no próprio trabalho a ponto de investir o próprio dinheiro nele. E que lista, hein? De J.K. Rowling a Mark Twain. Nomes que são a prova viva de que bancar a própria obra não é demérito nenhum. Pelo contrário, muitas vezes é um sinal de uma baita determinação. É um caminho que tem uma história longa e cheia de sucessos. Então, no fim das contas, é uma troca. No caminho tradicional, se abre mão do controle e de boa parte do lucro em troca de não ter custo inicial e ter o selo de uma editora. Já no independente, o autor assume os custos e o trabalho, mas em compensação tem controle total e fica com uma fatia bem maior dos lucros. Beleza? Então, se a escolha for pelo caminho independente, a pergunta que não quer calar é: quanto custa? Vamos quebrar esse bicho de 7 cabeças e entender como os custos funcionam. A matemática é bem simples, na verdade. O investimento total é a soma de duas coisas: uma taxa pelos serviços da editora e o custo para imprimir os livros na gráfica. A taxa da editora é um valor fixo, que se paga uma vez só. É o que cobre todo o trabalho de transformar o texto num livro de verdade, com capa, revisão, registro, tudo certinho. Já o custo da gráfica varia. Quanto mais livros forem impressos, maior vai ser esse custo. E é aqui que entra a tal da economia de escala. Esse gráfico deixa bem claro, quanto mais exemplares são impressos de uma vez, mais barato fica o custo de cada livro. Imprimir 1000 cópias pode fazer o custo por unidade despencar. E é exatamente isso que leva ao maior pesadelo de quem publica de forma independente. Pois é. Essa tentação de mandar imprimir um monte de livro para baratear o custo pode acabar virando uma dor de cabeça gigantesca. É uma armadilha clássica. E muita gente já caiu nela. É uma pergunta que dói só de pensar, mas a gente precisa fazer. O que uma pessoa faz com 800 cópias do próprio livro paradas na sala, juntando poeira e representando um dinheiro que não vai voltar? O nome disso é encalhe. É o resultado daquele otimismo todo do autor, que, claro, acredita muito no seu trabalho, acaba superestimando as vendas e, de repente, se vê com caixas e mais caixas de livros parados em casa. Mas calma, porque a tecnologia moderna trouxe uma solução simplesmente genial para esse problema.
A impressão por demanda mudou as regras do jogo para quem é independente. Os benefícios são enormes. Dá para começar com uma tiragem bem pequena, tipo 100, 50 ou até 20 livros só para o lançamento. Vendeu tudo? Ótimo! É só encomendar mais um lote pequeno. O risco financeiro cai lá para baixo, o problema de guarda-caixas de livros some. E o melhor de tudo, nas próximas impressões só se paga o custo da gráfica, porque o serviço da editora já foi pago lá no começo. E com isso, a gente volta para a encruzilhada. A verdade é que não existe uma resposta certa para todo mundo. O caminho tradicional dá prestígio sem custo, mas tira o controle e paga pouco. O independente exige investimento, mas dá controle total e um potencial de lucro bem maior. A escolha final depende dos objetivos, do bolso e do perfil de cada escritor. A grande questão que fica é, para a história que precisa ser contada, qual desses caminhos faz mais sentido?